É isso aí, sente-se à mesa. Sou Daniel Coelho e você está no Proposições. Estou muito contente de poder repartir mais esse dia com você e um conteúdo assim tão especial, tão urgente, tão necessário para os nossos dias e poder conversar com um amigo tão querido. Mas antes da gente partir para esse episódio em si, quero te fazer aqueles pedidos tão simples. Em primeiro lugar, já chega curtindo esse vídeo e além de curtir, em segundo lugar, você pode e deve comentar ao longo desse conteúdo, ao longo desse vídeo, você vai poder colocar aí o que tem no seu coração, mas também poder colocar algumas dúvidas. E eu tenho o compromisso de semanalmente ir respondendo vocês e puxar e continuar essa mesa. Em terceiro lugar, mande esse vídeo para pelo menos 3 pessoas que você sabe que está pensando a igreja, que está pensando o quanto a estética determina o conjunto da nossa prática teológica, da nossa prática comunitária na igreja local. E em quarto lugar, se você ainda não é inscrito, por favor, faça isso. Porque você fazendo essas quatro práticas tão simples, você vai poder ajudar muito esse canal e o YouTube vai entender que o conteúdo que a gente está gerando aqui é relevante, e eu sei que é, e a gente espera em Deus que isso possa alcançar as pessoas que Ele mesmo quer. Então é isso, bora para esse vídeo tão especial. É isso aí, gente. Eu falei, ó. Dá uma olhada aqui. Ele não é só o PH, ele é o filho do apóstolo Paulo. Cara, eu sempre quis saber como que as pessoas conseguem identificar. Como que elas conseguem identificar quando estão falando do teu pai e do apóstolo Paulo. Toda a pregação é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando sobre o apóstolo Paulo. Você lembra aquele dia que o apóstolo Paulo disse? Tem alguma diferenciação assim? O da Bíblia ou não? O da Bíblia ou da Vila Curuçá, tá ligado? Eu estava programando de fazer essa. É muito boa. Mas, mano, que prazer estar com você aqui. Prazer é meu, cara. Eu acho que Deus está aproximando a gente ao longo de alguns anos. A gente às vezes é meio lerdo para entender o que Deus está fazendo. Fala. Mas antes um pouco da gente falar sobre esse tema que eu já dei uma pincelada, as pessoas também já leram aí no título, que a gente vai falar da estética da igreja. Você é um cara muito estético, eu tento ser também. Mas se apresenta aí, fala um pouquinho de você, a gente tava falando da sua família, Tudo bem. Seus filhos, da igreja que a gente brincou, mas fala aí. Eu sou PH Martins, prazer estar aqui. PH é vocês. O Paulo Henrique Ganso. E Paulo Henrique. Paulo Henrique Martins, mas ninguém me chama mais de Paulo Henrique. Ficou PH Martins. Tenho 36 completos agora, mês passado. Sou casado esse ano vão fazer 11 anos com a Bruna. Que dia você casou? Eu vou fazer 11 anos também. Você vai fazer 11 anos? Em julho. Em julho? Eu faço em novembro, faço dia 8. Você pensou? 8 de novembro. Com a Bruna. Com a Bruna, a gente tem 2 filhos, 2 meninos. O mais velho é o Noah, esse ano ele faz 4. O mais novinho é o Zac, que tá com 5 meses. 5 meses. Tem sido uma jornada incrível, cara. E sou pastor da Igreja Plenitude Cristã. A gente tem um processo de sucessão aí fazem 2 anos. Vamos dizer assim, aquela parada da formalização do culto de sucessão. É um processo que durou 6 anos na história e tal. Uhum. Mas tem sido uma jornada sensacional, cara. E o pai, eu falei brincando, mas teu pai é o fundador lá da Meus pais comunidade. são os fundadores. Começou na nossa casa, começou na sala da nossa Você casa. tem 24, 30 anos? A igreja tem 26 anos. 26 anos. 26 anos. Eu falei brincando, mas é porque o pai dele realmente é conhecido aqui em Santa José como o apóstolo Paulo. E eu sempre falo, cara, deve ter algum momento que alguém confundiu. Se seu pai falar alguma frase de efeito, tipo, não sou mais eu quem vivo. Tipo assim. Quem é que vai saber, mano? Se ele soltar alguma frase muito forte, assim. Bota o versículo do apóstolo Paulo na foto dele, tá ligado? Romanos. Teu pai em Roma, ele fala lá. Sensacional. O apóstolo Paulo em Romanos disse, vai Palmeiras, tá ligado? Vai Palmeiras, dado. Ele fica avisando que ele é palmeirense. E quase todo amigo nosso é São Paulino, graças a Deus. Mas vamos lá. Já falou aí, você tá casado, bênção, 2 filhos. Top. Um bem neném, né? Você tá tendo a graça de poder vivenciar essa fase da primeira infância ali, etc. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção quando
quando eu quis conversar com você, foi por causa daquele vídeo que eu te mandei, aquela arquiteta falando sobre a estética. Tem uma pitada bem crítica ali, eu até procurei saber de onde ela é e tal, não consegui achar muita informação, mas sim, o vídeo é bom, ela fala sobre a arquitetura, ela é formada nisso, né? Então ela fala sobre como que a arquitetura dos tempos atuais foram migrando para esse universo mais comercial. E ela usa a palavra de shopping, né? A gente estava aqui conversando sobre isso, mas quando eu vi o vídeo, eu pensei, eu não tenho essa parada de surfar na onda, até porque já faz algumas semanas. Mas eu pensei, cara, tá aí um tema, porque quando a gente viaja, você já viajou, você morou fora também. Nunca morei fora, estudei fora alguns tempos, né? Nunca morei Muito tempo. Muito tempo. Ah, mas você teve várias experiências, assim. Quando a gente fica fora, mais na Europa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também, com muitos templos góticos ali em alguns lugares, mas mais na Europa, você fica chocado com os templos, assim. Eu tive uma experiência que foi assim, eu fiquei durante a quaresma na Inglaterra. Nossa. E eu fui assistir um coral anglicano lírico, uma parada assim, sem microfone, só aquela acústica. Caraca. Aquela coisa assim, depois eu te mostro. E aí eu ficava assim, conversando com os meninos, conversando na igreja sobre visitar igrejas que tem prédios, né, que tem 1000 anos, 1500 anos, 1400 anos. E eu sempre fiquei chocado, nunca gravei sobre isso. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, cara, tá aí, por que a gente não fala mais sobre isso? Mas não como quem quer surfar e nem como quem quer criticar o movimento só. Mas colocar uma ideia, um ideal ali na história. Não, a gente só quer entender que a igreja vai migrando e que se a gente não prestar atenção, a gente acaba indo para lugares que talvez a gente não precisava ter ido. Acho que a tua expressão é fenomenal. Se a gente não prestar atenção. Pronto. Eu acho que essa é a parada. Não acho que a gente tem que ser saudosistas e, né, aquela coisa, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, ser intencional para onde estamos indo. Qual é essa linguagem que a gente está falando com a parte não verbal? Sim. E prestar atenção no que está acontecendo, porque às vezes a gente só vai indo de um modismo para outro. Sim. Aí eu acho que é uma parada que é muito rala, né? Eu acho que aí, mora ali mais, vamos dizer assim, aquela crítica um pouco da arquiteta. É não ter essa intencionalidade com a parada, tá ligado? Por quê? Porque desse jeito? Pô, aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não, aí você perdeu um gancho de ter um propósito, de ter uma justificativa, de ter enfim, uma construção por trás dessa parada. Uma conversa cultural. Exatamente. Mas quando eu vi o vídeo, por incrível que pareça, eu lembrei de você. Pela sua história, um pouco, que eu sei, mas pela estética da tua casa ali, do quartinho lá, como que você chama mesmo? A Caverna dos Meninos. A Caverna dos Meninos, depois você pode falar. Mas principalmente por você ser... Vou te classificar como carismático. Não sei como que vocês se classificam ali, pentecostais. A gente não se classifica mesmo. Mas se alguém fosse falar de você, não ia ser presbiteriano. Não. Então tô tentando. Me perguntaram essa semana, uma pessoa desesperada nas redes sociais, no WhatsApp, a pessoa quer muito saber. Eu falei, nós somos uma igreja supradenominacional familiar. Nossa, piorou, né? Aí ela falou assim, mas eu vou falar carismático, porque Sim, pode ser. as pessoas vão entender melhor. Mais fácil. Mas você não cedeu a esse movimento, não no sentido ruim. Pelo contrário, a cada 3 ou 4 meses, quanto tempo você faz uma alteração no teu palco ali. Isso, na nave. Na nave da igreja, e isso comunica. Fato. E quando eu fui lá naquele encontro dos pastores, acho que foi o mês passado, eu fiquei assim, falei, cara, que parada que você deve ter pago com até seus pais e os mais velhos de transcender, porque quando eu fui, tava um cenário meio madeira, um trem meio bagunçado. Umas caixas enormes. Umas caixas, um negócio meio bagunçado. E aí, a bagunça não combina com aquilo que a gente cresceu do lugar santo, do templo. Então eu sei que você pagou um pato ali para construir esse lugar, mas eu sei que você é intencional por isso. Sim. E aí eu não te perguntei para perguntar agora. Qual é a ideia principal da transição você chama de cenário, do cenário do palco a cada 3 ou 4 meses? Então, na verdade, assim, a ideia é justamente esticar um pouquinho o que como que as pessoas conseguem se relacionar com esse espaço de culto dominical comunitário. A ideia é esticando as pessoas, porque antes
antes a gente tinha, lá atrás, nos primórdios da igreja, a gente tinha um banner com nuvenzinhas. Ovelhinhas. Não tinha ovelhinhas, mas tinha várias nuvens. Parecia que você estava olhando para cima o tempo inteiro, assim, tá ligado? Nada contra. Só que qual que é a parada? A gente tem uma infinidade de possibilidades. As nuvens fazem parte, mas o que mais pode fazer sentido? Nesse aspecto, eu acho que as igrejas, de maneira geral, elas acabaram pegando aquilo que dá certo aqui e transformaram isso numa metodologia, assim, imutável. Então... É irracional. Cara, é só sim, copiar, né? Não rola reflexão. Não rola reflexão. Rola reflexão para outras coisas. Rola reflexão, e é devido... rola reflexão sobre os hinos, as músicas, as melodias. Rola reflexão sobre os estudos, rola reflexão sobre os sermões. Mas esse aspecto ficou esse Ctrl-C, Ctrl-V histórico da parada. Que aí cada geração foi tendo o seu. E a minha formação, ela foi muito... Cara, ela foi muito eclética. Então, por exemplo, a minha primeira formação é gastronomia. Você sabia disso? Sabia disso? Sabia. A gente vai até jantar lá. Você que vai fazer. Verdade, pô, é verdade. Pô, é verdade. Me lembra desse negócio aí. Eu tô, assim, esperando algo incrível. Não, eu vou levar lasanha sadia, os caras que sabem. Você já viu isso? Que é só você colocar num empratado diferente, os caras, pô... Passa. Gastronomia. Gastronomia. Qual que é a parada? Isso me fez ter experiências nos mais diversos ambientes. Então, em lugares tombados, fazer eventos em lugares tombados, fazer São Paulo Fashion Week, fazer restaurantes de alta gastronomia, restaurantes de food trucks. Essa elasticidade, e aí você vê o comportamento humano nesses diferentes ambientes, sim, as pessoas conseguem se conectar em qualquer um desses ambientes, cara. Isso é muito massa, isso é muito gostoso. As pessoas se apropriarem de estilos diferentes. Então, na igreja local, eu quis começar a trazer um pouco esse exercício de alongamento, cara. Das pessoas conseguirem ver um certo sentido estético, beleza, até mesmo uma surpresa. Por exemplo, você foi naquele dia lá dessas caixas que a galera usa para importações e exportações. Agora a gente tem, por exemplo, lá são telhas que elas foram naturalmente oxidadas. São telhas enferrujadas de zinco, né, enfim. E qual é a ideia da telha? A ideia da telha, por exemplo, é você conseguir encontrar um padrão estético agradável, até mesmo em objetos inesperados. Então, essa brincadeira, gradativamente as pessoas, elas nem percebem, mas tem uma relação ali. Elas falam, interessante, bonito. Algo descartável que ia pro lixo, exato, ganhou uma beleza. Exato. Às vezes eles olham e falam assim, cara, eu não sei o que é, mas essa tua percepção, a gente ouve várias vezes. Eu não sei o que é, mas a sensação de estar aqui é de aconchego, é diferente. Então, cara, nada contra o painel de LED. Eu acho que é um recurso. Eu acho que poderia ser usado de maneiras até muito mais interessantes do que normalmente a gente vê hoje. Pra projetar uma letra. Exatamente. Poderia ser uma parada mega imersiva, uma coisa não tão chapado que está acontecendo ali e tal, mas uma coisa um pouco mais esticada, enfim. A ideia é a gente conseguir esticando as pessoas. E de fato tem acontecido. De fato, assim, o nosso espaço que a gente tem ali no palco, ele nem é tão grande assim, mas a gente consegue fazer essa brincadeira, cara. E isso tem esticado outras pessoas em outros departamentos a também se habituar com isso, tá ligado? Até tem uma galera que começou a me ajudar nessa parte de cenografia, que depois de uns meses eles falaram, cara, eu tava andando outro dia na Avenida do Estado, de repente eu vi um amontoado de carros velhos, e eu olhei e falei, cara, isso aqui dá uma cenografia muito legal. Aí eles falavam, caraca, PH, você me estragou, velho, tô vendo coisas que eu não tô levando lixo pra casa. Juntando os bagulhos. Os acumuladores. Tem aquele programa Luiz espalha lixo, tá ligado? Mas tá dando certo, cara. Mas aí, fala de novo. Você tava falando da tua formação lá. Primeiro você fez a gastronomia, que é um ambiente... Você navegou por essa cena cultural total, bem diversa. Inclusive, por exemplo, na gastronomia, tem dentro da cozinha clássica francesa, tem uma das praças que chama garde-manger. Garde-manger é a cozinha fria. Qual que é o desafio da cozinha fria? A cozinha fria, ela não tem o recurso do olfato. Então, no garde-manger, você entende que assim, você só terá uma chance de tentar seduzir o teu cliente a comer esse prato, que é o visual.
Então, no garde-manger, você leva a parte estética num nível máximo, porque senão tem cheiro. Sabe, o cheiro do estrogonofe, o cheiro do molho de macarrão à bolonhesa, o cheiro, enfim... Um carbonara. De um carbonara, pô. Então, de um frango frito. Garde-manger não tem. Então, aí começou... eu tive aulas com artistas para aplicar a arte aplicada ao prato, a arte aplicada aos alimentos. Cara, aquilo eu comecei a achar sensacional, essa brincadeira, sabe, do Lego, mano? De uma pecinha aqui, você monta de um jeito, você desmonta, monta de outro. Aí depois da gastronomia eu fui para pedagogia, cara, porque eu comecei a me interessar sobre esses processos criativos de desmonte, de repensar o pensado. E na pedagogia, cara, aí me esticou ainda mais, porque aí veio as linhas de pensamento, as linhas educacionais, a construção de currículo. A gastronomia me ensinou muito sobre humildade, muito. Você ouvir dos grandes pensadores que a gente tem, a questão do você nunca tá fechado, sabe? Não seja tão rígido no teu saber. Uma constante evolução. Essas peças, assim, de desmontar, cara, é onde eu tenho prazer, assim. De conseguir pegar e falar assim, cara, e se? E se a gente pegasse e repensasse, aí você vai uma coisa puxa a outra. E se a gente começasse a repensar no uso do tempo durante o nosso culto? E se a gente começasse a repensar a nossa linguagem? Pra mim, cara, estética, Coelho, é linguagem, cara. É uma linguagem, mano. Então, assim, o que a gente tá comunicando com aquilo que não é verbal, mano? Tá ligado? Pra ter uma igreja antigamente, a gente vê isso até aqui, em algumas catedrais, principalmente na Sé, mas fora, são mais antigas, a gente vê mais, né? Pra ter uma igreja, a igreja tinha um sino, né? Tinha que ter um sino, e é muito louco, porque eu tava vendo sobre sino, estudando um pouquinho, pensando pra gente gravar, e aquela coisa virou um grande comércio, as pessoas doavam o sino, escreviam seus nomes, aquela coisa toda. Tinha um sino, só que o sino tinha um objetivo muito louco, que eu não é óbvio, mas a gente não faz ideia. Porque o relógio era um artigo de luxo, né? O relógio era um artigo de luxo. Então o sino ajudava as pessoas a saberem que horas são. Você entendeu? É como se a igreja dissesse assim, todo mundo tinha uma noção maior de tempo, né? Das estações, obviamente, as cidades eram menores, mas a igreja, entre aspas, ajudava as pessoas a entenderem a viver o seu dia, o tempo, e também servia para dizer, são 9 horas, é a hora da missa, são 6 horas. Isso é sensacional. Sino, é algo útil para a vida do dia a dia das pessoas. Cruz, as igrejas também não tem mais cruz, torres. E essas torres apontavam pro alto, e era um pouco da cena do céu que você falou, que os teus pais colocavam lá, mas a intenção da torre é para que as pessoas de fato saíssem dessa dimensão horizontal e plano, se voltassem um pouco pro... E as torres são muito altas, né? As catedrais eram muito altas, estava vendo, as alturas são assim, muito loucas, né? E sino, torre e vitral. Nem todas têm vitral, mas todas têm janelas, porque não tinha, na época das igrejas, não tinha luz ainda. As pessoas não lembram disso. E aí eu tava lendo um artigo de um cara que ele fala do mistério da luz, e que os vitrais, eles trabalham 3 óticas, né? Não sei se eu vou lembrar todas, mas a primeira é a arte mesmo, comunicar a arte, lembrei. A primeira é a arte, o segundo é a luz, é iluminar mesmo, e o terceiro é contar a história. Educação. Porque as pessoas não sabiam ler. Exatamente. Então você vê, a igreja, por mais portentoso, acho que é uma boa palavra, que seja aquelas construções e dá uma amplitude, o cara falou, um dos bispos que eu estava assistindo, ele fala do assombro. Quando você entrava nessa catedral, quando você já entrou, eu já entrei, você fica... Como? Você para um segundo só para respirar. E é pior, tava lendo um arquiteto, ele falou que as catedrais góticas ali da Idade Média mudaram a forma de ter arquitetura. Eles geraram uma nova cultura. Então eu acho que é aqui que a gente tem que morar na nossa conversa. Boa. Em vez de pegar... que quando você entra hoje em algumas igrejas, você não sabe se você está no centro comercial, de fato na Spokestan lá, que é uma caixa de sapato, se você está no shopping, porque o shopping não tem relação com o externo,
e não tem janelas. Eu tenho um sim. amigo que trabalha Sim, com, sim, essa é a com, ideia. com shopping. Eu descobri várias coisas de shopping. Então, shopping não tem janela pra você perder noção de tempo. Gastar tempo lá Gastar tempo lá dentro. E o shopping tá sempre o chão encerado, isso eu também não sabia. Que é para as pessoas andarem mais depressa, mais devagar. Porque elas Não intrinsecamente. brinca, cara. É. Ele que trabalha toda essa ótica, ele que cuida de uma grande rede de shopping. Fala, sempre que você vai no shopping, vai ter alguém encerando o chão. Porque intrinsecamente você sempre tá falando, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Uau. E você andando devagar, você vai ver mais as vitrines, vai consumir mais. Então, não tem tanto isso nas igrejas ainda, né? Vai chegar lá. Mas a primeira cena tem, que é um lugar extremamente sem janelas. E para piorar, eu fui visitar uma igreja e o irmão falou com muito orgulho, era uma construção antiga, cara. Eu te contei essa já? Não, mas eu tô prevendo. Não, velho, era uma construção muito antiga, histórica, mais de 100 anos. Ele assumiu a igreja para pastorear e ele falou com muito orgulho que ele tapou de madeirite todos os vitrais da igreja, pintou tudo de preto. Aí eu falei, Essa desgraça desses vitrais. esses vitrais, essas coisas velhas. Essa porcaria atrapalhava com o LED. Alguém joga uma pedra. Mas aí pronto, aí você fala, é essa a mentalidade do nosso tempo e nós não estamos só como quem critica, mas como quem pensa. Na tua vivência cultural, já que você tem teu leque é muito aberto, assim, você é um cara sem fronteiras. Na sua mente não tem limite. Qual é a ligação que você faz no sentido teológico do quanto isso está formando uma geração que não tem janela, tem o consumo, a menininha bonitinha segurando a plaquinha escrito em inglês e aquela coisa já passa no café. O que eu pensei, vou parar de falar, mas o que eu pensei, tá tudo focado na gente. Quando a gente entra na catedral, é o assombro da grandeza de Deus. É tudo grande, mas é um grande que você fica assim, cara, isso aqui demorou muitos anos. Eu fui em uma catedral que demorou mais de 400 anos para ser concluída. Você fica... Só que você fica assustado com a grandeza de Deus e como que aquilo foi construído. Tudo bem, tem a riqueza, tem muita coisa errada. Hoje, o foco é você, cara. Daqui a pouco vai ter gente fazendo, deve ter já, massagem, deve ter, né? Tem já massagem? Ai, meu Deus. Tem massagem, sala, não vou nem falar da sala VIP, essas coisinhas, mas você tem que se sentir bem. Você é o centro, você tá ali, e a gente tá formando uma nova geração de cristãos e de líderes. Nossos filhos vão nascer imersos nisso. Eles não vão ter visto o que a gente viu. Assim, eu super acredito e reconheço que por exemplo, essa didática por trás das construções antigas, cara, eles escolheram um caminho a seguir e tá certo. Agora, eu sempre gosto muito dessas provocações, assim, não é o único caminho. Claro. Para mim, qual que é a parada? Sem dúvida, essas construções, elas refletiam essa grandeza de Deus e faziam você se sentir realmente pequenino, no bom sentido. Hoje, por exemplo, eu acho que faz muito sentido o exercício de ter um educador famoso brasileiro, mas não vou falar o nome dele, porque acho que sei qual que é. Vai gerar muita polêmica. É um barbudinho, né? Então vai. Mas ele falava, antes de você querer que as pessoas leiam as palavras, você precisa ir lá e ler o mundo dela. Sim. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais problema de iluminação nas igrejas, de elétrica. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos outros recursos. Então, o que eu quero dizer com isso? As construções... Não precisa mais de janela pelo fator luz. Exato. Sim. Mas precisa de janela porque justamente hoje as pessoas, o que elas menos têm, por exemplo, na nossa realidade de uma região cosmopolita, uma grande metrópole, região metropolitana, as pessoas têm pouquíssimo contato com o seu meio ambiente. As pessoas, elas saem da sua casa, que é constantemente fechada, por questões de segurança, porque entra um morcego alienígena voando, tá ligado? Os bagulho de esgoto horroroso, ou porque tem a violência, ou porque tem o barulho. Aí sai desse lugar fechado, entra no busão fechado, entra no escritório fechado, vou fazer um rolê, vou no shopping fechado. Isso tem uma relação muito séria com o nosso estado de espírito também. A gente, uma das maneiras para a gente entender, conhecer, ver Deus é refletir a sua criação. Então hoje, por exemplo,
eu acho, eu iria pela linha de apresentar Deus através de uma construção de uma igreja, mas uma perspectiva muito mais simples. Talvez não uma catedral, mas talvez uma casa. As minhas memórias, por exemplo, de infância, eu aprendi a amar a Deus porque foi perfeito. A vibe que Deus criou para minha família, para me apresentar a Deus, a gente tinha vivências, os nossos cultos eram no lar, eram domésticos. Então era um mix. Tá ligado? Disney, que você tem enquanto você tá na fila para ir brincar, eles jogam um spray do cheiro do donuts que tá vendendo. Meu, você fica assim, um bagulho muito louco. Esse ambiente da minha infância, por exemplo, era reunião nas casas, cada casa tinha sua identidade. Você tinha as crianças brincando num quarto, os adultos adorando e orando na sala. Na cozinha tinha uma mesa posta com bolacha maisena, chá. Esse ambiente, você cansava um pouquinho, você dormia no sofá. Aí você acordava, você via os seus pais orando, chorando, adorando. Essa atmosfera, cara, ela era um multifronte da parada. Então, por exemplo, hoje, eu tenho alguns aspectos que eu não acho errado, por exemplo, vamos dizer assim, quando você fala assim, parece um shopping. Eu vou te perguntar, qual shopping? Porque, por exemplo, hoje tem shoppings que eles valorizam extremamente espaços abertos, espaços de convivência. Tá migrando. Os shoppings estão migrando. E eles estão migrando por quê? Porque eles estão lendo as pessoas. Esse é um exercício que as igrejas precisam fazer. É porque a igreja, o Marcos Botelho tem uma frase muito boa, não sei se, eu ouvi dele, não sei se era dele. Ele falava assim, a igreja é a única instituição que se preocupa com ontem. Então, tipo, a hora que o shopping já tá migrando para um ambiente aberto, um pouco de árvore, um negócio meio cara de praça, a gente vai fechando o círculo. Pô, esse é um exercício que eu sempre me preocupei em fazer. Eu não preciso inventar a roda. Tem pessoas que gastam sua vida inteira para fazer a leitura de comportamento humano e de como vai ser o comportamento humano nos próximos anos. Eu vou te dar um exemplo. Apple. Então, cara, a Apple, o produto deles é tecnologia. Mas, na verdade, eles fazem uma leitura de comportamento humano. O que vai fazer sentido para as pessoas através da tecnologia? A maneira... as lojas deles... você olha na gringa, né? Mas as lojas não parecem lojas. Você olha aquele Apple Park deles, que para mim é uma das referências que eu mais amo. Cara, é um parque. É um parque aberto. Então, assim, isso fala sobre o DNA humano para esse tempo. Então, eu acho que assim, a igreja, eu acho que tem que ser prático, tem que ser pro dia a dia. Não adianta ser anacrônico, não adianta estar fora do tempo, pensando para ontem. Você tem que olhar como que as pessoas estão. Óbvio, vai cometer exageros, ou a massagem no pé durante o culto, ou uma outra coisa que eu não gosto, por exemplo, que acho que é empobrecedor por alguns aspectos, que é transformar a igreja num clube. Cara, eu falo isso pra galera da igreja, não, vamos criar a galera gosta muito dessas coisas, pô, vamos criar um grupo de quem gosta de correr. Eu falei isso com uma das pessoas lá, a responsável. Eu falei, se a gente não tem na cidade, por exemplo, circuitos de correr na cidade, cara, por que a gente não vai lá? Por que a gente vai criar um aqui dentro? Porque se a gente não tomar cuidado, não for intencional, a gente vai a gente vai se distanciando da cidade. A gente vai se distanciando da nossa realidade. Aí as pessoas, por exemplo, a galera já não sabe como é que é um clube, como é que é a vivência de um clube. Não tem uma troca, não tem uma troca de visual, de diálogo, relacional entre as pessoas. Cara, uma coisa está muito ligada na outra. Então, quando a galera fala, por exemplo, eu queria uma referência XYZ, cara, pega o metrô, vai andar, vai conhecer a cidade que você tá. Porque senão, cara, a gente fica uma bolinha, velho. Acho que pra mim esse é um dos meus anseios maiores, cara. Falei muito também, né? Perdão. Não, mas a gente tá... Deve estar gelado. Mas a gente tá... Starbucks a galera paga mó caro pra tomar café gelado. É verdade. Aliás... O que foi, cara? Uma igreja que dá o café e escreve o nome do copo também. Por quê? Tipo assim, não tem ninguém na fila, só tem você, escreve seu nome. Tipo assim, será que é pra copiar, né? Então é isso que eu tô te falando. Procedimentos idiotizados. No automático. Entendeu? Idiotizados no sentido não reflexivos. Tá. O Starbucks fez, é legal. Tá.
Mas algum dia, claro, que foi uma sacada do caramba esse negócio, escrever o nome no copo, porque as pessoas vão no Starbucks para tirar uma foto. Lógico, agregou um valor. Agregou um valor monstruoso, surreal, é. surreal. Isso deve ter feito a marca explodir. Mas voltando, o lance estético que me preocupa, assim, é isso que você falou. Essa lembrança da casa, Uhum. da igreja, família, tá tudo muito atrelado ao consumo hoje. Uhum. Então, qual é o meu medo? Por exemplo, quando você vai ainda lá na tua comunidade, uma das coisas que eu tenho achado muito legal lá é o lance daquela praça ali que você tem sonhado. É praça que você chama? Show de pátio, né? Do pátio, Uhum. que você tem sonhado ali, um lugar de encontro. E o que me assusta é que nessa tendência das grandes marcas e que geraram esse modelo estético que está sendo replicado pelas congregações, está sendo replicado a forma do consumo. Uhum. Então, não estou falando de ninguém, mas estou falando de muita gente. Eu tava numa roda e aí alguém tava falando assim, lá na minha igreja são 4 sessões por domingo. Aí eu pensei, caramba, velho. Até isso trocaram o nome, entendeu? E isso, graças a Deus, era alguém muito distante, não tô falando de ninguém, mas assim... Graças a Deus era alguém muito distante. Ele tá assistindo aí, mas assim... Mas é o que eu tô pensando, assim, quando ele falou sessão, me deu uma assustada, assim. Dá uma bugada. Né? Porque isso é cinema, isso é teatro. É teatro que tem sessão. Fato. E é teatro que tem sessão seguido um do outro. Que as pessoas têm que sair rápido para entrar as outras. E esse modelo, infelizmente, está tudo agarrado na mesma coisa, porque esse vídeo surgiu por causa de uma igreja em específico. E que criticaram lá, e uma pessoa fez um vídeo muito ácido, e aí, infelizmente, a partir do desgosto, as pessoas geram conteúdo, que não é nosso caso aqui. Mas, nesse caso, há essa questão. Um dos pontos positivos que alguém levantou é aquela coisa da fila da balada. Né? Você nunca foi balada, você não sabe como é que é. Não. Mas, antigamente, as pessoas, A até última hoje... que eu fui era do Sérgio Malandro. faziam fila, cara, na frente da balada. Não tinha ninguém lá dentro. Só que os donos dos grandes bares, das baladas, eles faziam isso. Então eles faziam uma grande fila para que quando você passasse, você fala, nota, aqui tá lotado. Mas eles não seguravam ninguém. As igrejas começaram a copiar isso. E aí algumas igrejas seguram a primeira sessão e fazem uma grande fila para dar essa impressão de que o negócio é sempre lotado. E algumas congregações têm o giro entre um culto e outro de 15 minutos. Nossa. Então, assim, cara, em 15 minutos você dispensa uma plateia. Não vou nem falar 1000 pessoas, porque eu não sei quantas pessoas congregam nesses lugares. Mas pelo menos 500 congregam. Você imagina 500 pessoas saindo e 500 pessoas entrando num giro de 15 minutos. A estratégia, cara, de voluntariado, no sentido de recepção e de estacionamento. Nossa, frenético. É frenético. Eu fui numa grande igreja e tinha bastante gente. E aí eu fui assistir um cantor lá que eu gosto. E aí eu conhecia ele, aí eu fiquei aproveitando para conversar um pouquinho. E eu fiquei de costas, assim, para todo mundo. E a Sara tava brincando, minha filha tava correndo lá. E eu tava dando muita bola. Aí a hora que eu olhei para trás, não tinha mais ninguém. Tava só a Sara. Escoou, assim, absurdamente. Eu falei, não deu 15 minutos. Aí eu lembrei de como eu fui recepcionado. E de como o cara me instruiu no estacionamento. Porque ele foi muito assim, mas pra cá, pra aqui. Então eu fiquei pensando, cara, esse cara é muito organizado. Mas aí depois eu falei, agora entendi porque ele me instrui tanto para entrar. Porque esse negócio precisa sair rápido. E isso é contrário à prática evangélica, bíblica, de que há um encontro. Então, os vitrais, por mais que não tinha energia e tinha esse lance, mas inventou-se a energia e não tirou-se o vitral, não tirou-se a janela. Então aquilo ilumina. Não tem como. E não tem cortina, porque senão você paga toda a beleza. Então
algo acontecendo nessas congregações, porque tá tudo acoplado a mais ou menos ao mesmo ambiente, onde você não enxerga, é escuro, é como um teatro. Sim. A luz do palco é forte demais no palco, só que ela te ofusca no sentido de que você não consegue ver quem está atrás de você, ver quem está na sua frente. Então, o ambiente comunitário, esse é meu medo. Meu medo não é estamos copiando apenas o comércio, é estamos formando um ser extremamente comercial, não comunitário, que frequenta ambientes comerciais e que pagam sessões, que agora tem alguns que pagam para ir também, pagam sessões evangélicas para assistir uma boa mensagem, um culto tal. E tudo isso que você falou da culinária tá ali, velho. Porque até cheiro essas comunidades têm. Cheiro específico. Cheiro específico, tons menores. Então, é tudo... Eu fico com muito medo de... Qual é o limite? O limite. Cara, eu tô assim... Não, fato. A duras penas, eu sei que existem realidades em que as pessoas realmente devem se valer desses nortes, realmente pensando especificamente em marketing, especificamente... Com certeza existem as pessoas por aí. Eu fico pensando justamente qual é o limite. Por exemplo, eu visitei uma igreja no interior do estado americano, uma cidade interiorana da Califórnia. O culto de semana deles, começa às 5:30 da tarde. 5:30 da tarde, o que está acontecendo aqui, na nossa região? Tá doido. Irmão, 5:30 da tarde, mas tá uma loucura. É a pior hora. O nosso culto de semana começa às 20 horas, para as últimas pessoas realmente chegarem, 20:30. E direto, alguns. Direto. É. E direto. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é um exercício que é orgânico, eu acho que não dá pra gente fazer em larga escala, mas um exercício de você conhecer profundamente a sua comunidade, a sua realidade local. Então é você ter sensibilidade cultural. Dependendo de como é a realidade da sua comunidade, eu sou muito favorável a você moldar aquilo que não deforma o que é o principal, mas você moldar o que for possível para favorecer a vida de acontecer. Por exemplo, na minha cabeça, a minha realidade, a minha responsabilidade, ela vai além das 2 horas de culto. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu sou filho de pastor. Só que a minha forma foi de dormir no chão na igreja. Cultos que tinha hora para começar, às vezes não tinha hora para acabar. Só que eu preciso entender que essa minha forma não quer dizer que tem que ser a forma de todo mundo. Eu sei o tanto que hoje você trabalha depois em terapia, em aconselhamento. Foi muito bom. Pra desdar alguns nós. Foi excelente. Eu tô bem feliz. Olha como deu certo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu entendo que a minha responsabilidade como pastor é olhar, por exemplo, e falar assim, cara, se o culto começa às 8 e termina às 10, significa que essa pessoa vai sair daqui 10:20, na melhor das hipóteses. Ela saindo daqui 10:20, ela vai ter um deslocamento de quanto tempo até chegar na casa dela. Se ela pegar a condução, ela vai levar no mínimo 25 minutos. Então já é 10:25 para chegar... 10:05. Vai chegar às 11 pra horas. casa dela. Aí ela vai chegar na casa Vai dela, jantar. vai fazer o quê? Vai tirar a roupa, vai tomar um banho, ela vai jantar que horas? Como, né? Que horas que essa pessoa vai assistir uma série, um episódio de uma série? Essa pessoa vai despressurizar na caixinha do nada, que horas? E aí ela vai acordar no outro dia às 5. Aí eu penso o seguinte, falo assim, o que do meu culto eu consigo mudar? Eu consigo deixar Ezelim? O que é excesso? Igual na gastronomia, a gente pegava assim a carne, o legume, o que realmente aqui pode mudar? A gente tem uma faquinha na gastronomia que é assim, que é de tornear. Você pega então a cenourinha e você consegue deixar a cenourinha no formatinho assim, sabe? Tipo de balão assim de São João, não, né? Que vocês são... Desculpa. A gente é evangélico. Salve, Papa. O novo, né? Novo Papa. Então, assim, o que eu consigo tornear a minha experiência, porque eu tenho responsabilidade. Porque a minha responsabilidade não é só no culto, é com a vida da pessoa. Então, por exemplo, o culto, eu acho que o meu culto, por exemplo, o nosso culto lá, ele não tá num tempo que eu acho que é o ideal. Tá um pouco curto demais. Eu acho que tem algumas partes
que eu acho que merecem, precisam de mais tempo. Mas, dentro do limite, por quê? Porque, cara, as pessoas, na nossa realidade aqui, cara, tem pessoas que aí vai puxar outras conversas sobre o uso do seu tempo na semana, o descanso, o dia com Deus, etc. Mas a realidade é que tem pessoas ali que trampam de segunda a segunda. E aí eu não quero que essa pessoa gaste na igreja institucional muitas horas do seu domingo. Por quê? Porque eu não entendo que experiência com Deus só acontece ali. Então eu quero, por exemplo, ao invés de eu fazer outras coisas, eu quero fazer um café, igual você aqui, fazer um café com um pátio gostoso. Por quê? Porque ali a igreja também está acontecendo. Só que ali, por exemplo, a pessoa, diferente do culto que é um monólogo, é um monólogo. A não ser a hora que todo mundo ama, que é fale para a pessoa do seu lado. Tem lá isso aí? Tem, eu amo fazer esse negócio de irritar as pessoas fazendo isso, é muito bom, é engraçado. Ali é um monólogo, mas ali fora a igreja também está acontecendo. Que as pessoas sentarem numa mesa, tomarem o café da manhã juntas, trocar ideia. Então aí eu somo o tempo do culto, vamos dizer assim, mais, né, for estruturadinho aqui, mais o tempo que as pessoas estão gastando a mais ali, e eu falo, para um domingo, para uma dose aqui desse tempo, para essa pessoa encarar a semana dela, ok. Aí depois, o que eu incentivo? Essa pessoa ter relacionamentos. Então... eu não vou nem pro o café lá é antes ou depois da reunião? Tem antes e depois. Tá. Então, eu acho que assim, tem aspectos que eu acho que a gente consegue garimpar, esses aspectos da arquitetura e da estética, mesmo nos exemplos que estão indo muito por ruim, a gente parar e refletir sobre. Falar assim, cara, peraí, deixa eu ir um pouco mais a fundo. Por exemplo, se eu fosse o pastor dessa igreja interiorana, eu ia amar fazer um culto 5 da tarde, cara. Pensa, um culto que acaba às 7 da noite. Coisa linda. Cara... Dormir cedo. Nada como a sinceridade de um pai, tá ligado? Dormir cedo, que a gente vai acordar de madrugada. Mas você entendeu? Então, assim, eu acho que tem um aspecto que a igreja, no geral, ela se acomodou. O que você tá falando, puxa, ficando aqui na liturgia e na estética, porque tá tudo interligado. muito interligado. Fato. O que eu mais gostei de tudo que você tá falando é o pastor, ele ter a sensibilidade mínima de pensar na sua localidade, sabe? E de não ser seduzido por uma coisa irracional. Total. Entendeu? É irracional. Uma vez eu fui num culto bem daqui de Santo André, numa igreja bem pequenininha, e era de jovem, então eles estavam começando o ministério. Eu gosto muito de estar nesses lugares também. Mas foi muito engraçado, porque sabe aqueles de adolescentes que todo mundo é do louvor? Tinha 19 pessoas cantando, 5 violões. E aí, na hora que começou o louvor, subiu todo mundo. Ficou eu e mais uns 3, assim. Eu falei, gente... Então, pra subir também? A gente vai aí também. Então, assim, por quê? Porque alguém falou em algum lugar que tinha que ter uma banda tal, e isso, aquilo. E aí, a gente viveu tudo isso também. Essa tentação de aquilo deu certo ali, vai dar certo aqui. E, claro, todo mundo tem suas referências, mas a estética local... Que nem eu te falei, ela é única, quando a gente estava procurando um lugar, cara, que era uma casa, o pessoal da imobiliária falava assim, mano, você não vai conseguir, isso não existe. Chegava num lugar, cara, uma casa com uns 10 quartos, salão de uns 250 metros, aí a pessoa, mano, você tem que construir esse lugar não existe. Eu falei, tá bom, se um dia achar, a gente vai querer esse lugar. Porque, às vezes as pessoas falam assim, o tanto que a estética influencia, as pessoas não percebem. Não. Depois que eles começam a congregar com a gente, com você, e também nesses outros irmãos que são uma bênção também, uma diferença gritante. Eles sentem assim, falam assim, cara, é por isso que... Então, quando eu explico, por isso que eu te perguntei se o café antes ou depois, porque para mim é sempre primeiro, essa lógica de que sempre começa na mesa e termina na conversa. Então, assim, Jesus começa comendo e depois pergunta. Então, essa ótica para mim é bíblica. Não é só porque eu gosto de comer. Eu gosto também, sou gordinho, eu gosto de comer. Mas a mesa não é um ambiente de comer. Fato. Às vezes a mesa é o ambiente da partilha. E partindo o pão, aí depois eu me apego lá a João 21. Quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, né? Depois você lê lá. Antes de perguntar, a Bíblia fala, e depois de ter comido, Jesus perguntou. Então, eu acho que é isso. Aí eu falo, cara, toda reunião nossa
começa com café. Isso é estético. Isso ensina. Uhum. Depois a gente sobe. Uhum. Uma pessoa que vai e toma o café e depois sobe pro culto, pro salão de culto, ele é outra pessoa. Com certeza. Você vê na cara da Na pessoa gastronomia quem tem uma- chegou no café e quem subiu correndo direto. Lógico. O cara que tomou café com o outro, ele já sobe na comunhão. Na gastronomia tem uma frase que é: todo problema se resolve numa mesa. Pronto. Era isso. O primeiro restaurante era... Você sabe que tinha essa frase. era de restauração. E aí eles falam assim: todo problema se resolve na mesa. Tudo. É numa mesa. Sim. Numa mesa é possível você resolver qualquer coisa. Sabe? É muito... Por exemplo, você falou de não cair nas pilhas. Eu sofri muito com isso. É um exercício muito forte, cara. De você, por exemplo, não querer fazer a sua igreja se parecer com aquela igreja que tem milhares e milhares de pessoas apinhadas num culto. Porque isso é colocado como uma grande referência de êxito, de sucesso, de fazer bem. E bênção para quem... Claro. Mas não é porque foi ali... Exatamente. É a criatividade de Deus, né? Cara, a nossa lá, por exemplo, eu lembro até hoje, quando a gente ia ter a sucessão, e eu esperei muitas coisas para ter a sucessão, para realmente implementar, porque eu sabia que, assim, só quando eu realmente estiver ali na função que eu vou aguentar essa pedrada. Uhum. Mas quando eu cheguei pro meu pai, fundador, né, a mentalidade lá dos fundadores e tal, que eu falei: ó, a gente você vai perceber que vamos mudar um pouquinho o layout aqui da nave. Pouquinho. Foi bem Aí ele: simpático. legal. Mas como assim? Eu falei: não, eu vou tirar algumas cadeiras. Aí ele: tirar a cadeira? Você tá maluco? Você tem que botar a cadeira. Aí ele falou: você tirar a cadeira pra pôr o quê? Eu falei: umas 2 árvores. Aí ele falou: você tá louco, você enlouqueceu. É isso, você enlouqueceu. Eu falei, você trabalha no Ceasa, cara, que vai botar árvore no negócio? Igreja, pra Zaqueu? A igreja. Aí eu falei: não é só árvore, então a gente vai botar algumas mesas também, comunitárias, assim. Aí ele: dentro da nave? Aí ele falou: na minha época a árvore ficava lá de fora. Eu falei: pois é isso aí mesmo. Eu esperei 25 anos. Mas aí o que acontece? Eu entendo muito que a nossa função é alcançar o perdido. É alcançar não quem já foi alcançado. Há alimento para essas pessoas, mas nós somos uma igreja apostólica, o ID. Esse é o verdadeiro ID. Ir e alcançar essas pessoas. E aí eu entendo, por exemplo, eu ouço isso direto, a quantidade de pessoas que elas nunca imaginavam pisar numa igreja. Mas aí quando elas pisam numa igreja, elas encontram um café decente, um café gostoso, um pão de queijo gostoso. Quando elas entram na nave e elas estavam esperando XYZ coisas, mas aí de repente elas veem uma mesa de madeira. A madeira é um elemento comum a todo ser humano, é um elemento natural. Aí ela olha e vê uma árvore, aí ela olha e vê famílias sentadas ao redor de uma mesa. Ela vê uma comunicação, porque não adianta você ter tudo isso, Claro. e aí você tem uma comunicação que puxa lá para baixo de volta à história. Não, uma comunicação de gente. Uhum. Eu acho que nesse aspecto as igrejas elas vão começar a perceber agora, e já começou esse movimento. Tem muitas igrejas que eram, por exemplo, da parede preta, que foi o boom, e estão retornando para paredes brancas, luz natural. As igrejas vão perceber que é preciso voltar a ter uma relação mais próxima com o simples da humanidade das pessoas, cara. Essa relação simples e rápida. Sim. Se a pessoa, eu só for tentar criar uma conexão com ela na hora do apelo, cara, não dá certo. Você precisa criar uma conexão rápida com as pessoas. Uhum. Tem que ser simples. Eu amo, ver Jesus, cara, ele lia quem era o seu público. Pensa, tudo que ele poderia ter explicado com o que se parece o reino de Deus. O cara que criou tudo a partir da sua palavra. Ele poderia ter feito uma explicação, nossa, absurda. O Christopher Nolan ia fazer um filme sensacional. Uhum. Mas ele escolhe falar, ele olha assim, ele lê. Cara, tem pescador, tem dona de casa, tem agricultor. O reino de Deus é como um campo. Cara, os fariseus, eu imagino, os fariseus deviam ter tido uma raiva desgraçada. Claro. Gastando uma vida inteira para estudar. E o cara vir falar que o reino de Deus é o campo. Como uma grão de mostarda. O reino de Deus é como um cara que vai pescar. Os caras que fediam peixe. Mas, você tá de sacanagem. Você tá diminuindo. Não, eu tô criando vínculo, cara. Tô criando ponte. Uhum. Então, na escolha da cenografia, a escolha da comunicação, a gente precisa, é possível criar pontes. Até com coisas inanimadas. Então, vou dar um exemplo, vai.
Na época da pandemia, pouquinho antes da pandemia, a gente alugou um painel pra rua, painel externo de LED. Do lado de dentro a gente não tinha, mas a gente quis fazer um lado de fora. Por quê? Eu olhei na nossa avenida e passa, tipo, muitos ônibus. E é muito movimentado mesmo. É muito movimentado. E eu olhei e falei, cara, eu fiquei imaginando a quantidade de pessoas que estão dentro daquele ônibus que nunca considerariam pisar numa igreja. Eu falei, será que eu consigo cutucar essa pessoa lá dentro do ônibus? Será que eu consigo chamar a atenção dela? Colocar uma pulga atrás da orelha? Tudo que eu preciso é colocar uma pulga atrás da orelha. Eu não vou conseguir, num farol fechado, explicar o plano da salvação para ela e fazer ela ter um encontro com Jesus assim absurdo. Não, mas o que eu posso fazer é criar uma pulga atrás na orelha sobre que talvez alguns preconceitos eles podem ser vencidos. Então nessa época a gente colocou, aí só que colocamos o painel, veio a pandemia. Então a gente começou a fazer uma comunicação do tipo, aparecia uma motinho assim, um desenho de uma motinho e era um escrito assim, Motoboys, obrigado pelo que vocês estão fazendo nesse tempo. Estamos orando por vocês. Só isso. A gente fazia isso para motoboys, a gente fez pelos professores que faziam as aulas à distância. Nossa. Que desgraça que foi aquilo. Que inferno que foi aquilo. Imagina, terceira série, pré. Os aluninhos lá vendo da webcam. Não dava, era triste. Mas então, legal, vocês fizeram essa homenagem. Esse toque, link, cara, esse link com a sociedade, cara, com a comunidade, entendeu? Algumas coisas isso é a didática. É a habilidade de você pegar conceitos. Eu tinha um professor da gastronomia, um chefe, que ele falava assim: genialidade é o manuseio criativo da simplicidade. Muito bom. Fala de novo. Genialidade é o manuseio criativo da simplicidade. Pronto. Que o mais difícil é você não complicar. O mais difícil é você compreender um conceito e você conseguir traduzir para uma criança entender que era o que Jesus fazia e que ele tentou nos fazer entender que era essa parada. Pô, eu olho, por exemplo, aqui no Brasil, você já viu a média de livros lidos por ano no brasileiro? É mentira isso. É menos. É óbvio que é menos. É porque as pessoas que leem 2 por mês estão puxando para cima essa média. Claro. Mas não é. Brasileiro, a média com certeza não lê nenhum livro no ano. Então, assim, aí eu vou querer talvez trazer conceitos mega complexos. Eu preciso descer uns degraus, cara. Eu preciso descer uns degraus. Eu preciso ter uma comunicação mais próxima com essa galera. Eu preciso entender a linguagem deles. Tem iniciativas que eu acho sensacionais, levam muita pedrada, mas eu acho sensacionais a disrupção, a inquietude de falar assim, cara, tem maneiras que podem funcionar ainda melhor. Esse acho que é a parada do espaço, tá ligado? Assim, cara, legal. Da estética, porque é linguagem. O que a gente comunica com isso aqui? Exato. Eu fiquei mó feliz com as paredes brancas. Fiquei mó feliz até que eu descobri que foram os americanos que começaram a pintar as paredes brancas. Que aí eu falei, agora... Aí o que você estava concordando? Agora eu entendi. Por que vocês estão pintando a parede? Seus filhos da mãe. Porque eu fiquei, até que enfim, Jesus. Até que enfim. Estão pensando fora Aí eu da vi, caixa. foi a Mosaic que pintou. Agora eu entendi. Mas é isso, cara. A gente fala brincando, mas... Eu sempre falo brincando que o brasileiro é americano que não deu certo. Porque né? A gente foi evangelizado. A maioria das denominações do Brasil importadas. Foram trazidas pelos americanos. Muitas foram por europeus, mas a igreja europeia no Brasil, a maioria dela virou aqueles núcleos lá no Rio Grande do Sul. Isso. Os irmãos menonitas, algumas denominações que ficaram mais presas no sentido cultural, mantendo a língua, o alemão, o russo, etc. Mas a maioria das que avançaram, os batistas, os assembleanos, os presbiterianos e depois dessa escala todos os outros, que foram plantadas por toda a igreja, ou nasceu batista, presbiteriana ou assembleana. Então, porque foram os americanos que vieram. Então a gente aprendeu o evangelho nessa ótica. E tá tudo bem. Só que a gente em algum momento precisa refletir que é o que você falou. A nossa estratégia, a nossa forma de ser, por exemplo, ninguém nunca parou para perguntar por que a escola dominical era às 9 horas da manhã. Ficou sagrado. Em muitas comunidades até hoje é sagrado, não vai ninguém, mas é sagrado. Mas, cara, foi uma baita de uma sacada de alguém que percebeu que as crianças iam na missa às 6
e voltavam a pé por volta das 8, e as crianças não sabiam ler, então alguém começou a ensinar as crianças a lerem a partir da Bíblia e chamaram isso escola dominical, às 9 horas da manhã. Hoje, não tem nenhuma criança voltando da missa a pé e quase no grande centro, quase toda criança sabe ler. E não se ensina mais a ler na igreja, então assim, mas mantém. Então, o Brasil, a gente tem essa pira da sacralidade. A sacralidade naquilo que não A gente deveria pira em ser. tudo, cara. Metodologias, Sacraliza, como que fala isso? A gente coloca essa potência do sagrado nos horários, nos ambientes, em tudo que dá certo, nos programas. Tem que ter. Posso criar. Pode polemizar Claro. assim, pesado? Eu só fico pensando assim, por exemplo, hoje, quem é que gostaria de ir pra escola num domingo? Rapaz. Vamos assim, não tô querendo ser o advogado do diabo. Mas assim, pare e pense um pouco. A gente tem escolas hoje que esticam as nossas crianças de um milhão de maneiras. Aí, o domingo você diz, vamos para a escola. Traumatizante, a criança. Cara, Tem que amarrar a criança. É óbvio que tem maneiras melhores da gente instruí-los biblicamente. Só que a gente precisa estar disposto a soltar um pouco a mão de algumas coisas que a gente considerava sacras, mas não são. Cara, eu falo assim, escola dominical, isso é uma estratégia maligna. Você quer afastar as pessoas, as crianças da nova geração. Vou falar pra eles, vamos pra escola de domingo. Tem um Você lugar tá que eles não querem ver na sacanagem vida. comigo, cara. A criança passa 12 horas por dia na escola. É lógico. Mas assim, mas você tá querendo dizer então pra não ensinar a Bíblia? Óbvio que não. Tô falando pra gente encontrar uma metodologia, uma maneira atual. Sabe? A gente precisa encontrar essa maneira, cara. Só que pra isso você tem que ter coragem. Coragem de repensar o pensado. Coragem da gente ver, dividir aquilo que a gente não mexe, que é sacro, e aquilo que não é, cara. Esse exercício, ele é fundamental para a igreja, ela tá atual no seu tempo, sabe? Ser uma igreja relevante no seu tempo. Uma igreja em que, vou te dar um exemplo, conversei com um pastor, ele é uma família atípica. Um de seus filhos tem lá alguns diagnósticos severos lá. E, cara, ele descobriu, ele era um pastor negativo, conferência e pá. Só que o filho começou a puxar demais as necessidades que ele tinha na sua família. Ele abriu mão da igreja. Eu falei, graças a Deus. Parece estranho, mas eu falei, cara, sensacional, você fez a escolha certa. Seja pai antes de ser pastor. Só que aí eu virei pra ele e falei o seguinte, por exemplo, lá na nossa igreja, um dos departamentos mais incríveis que a gente tem é o de inclusão. A gente tem vários voluntários do departamento infantil, Quirilândia, que eles trabalham na prefeitura na parte de inclusão. Então viraram lá e falaram assim, vamos pensar alguma coisa específica pra cá? E tá dando super certo. Receber famílias e dizer, pode ir pro culto, a gente dá conta. Famílias que estão há décadas vivendo em função dos seus filhos, das suas limitações. Que não tem um ambiente favorável. Não tem. Várias dessas famílias, Coelho, elas se abstêm do convívio na comunidade social. Sim. Por quê? Porque não tem lugares preparados. Os seus filhos às vezes têm espasmos, gritam, etc. E são não olhares. consegue barulho, não consegue ficar no lugar preso. Para não ser mais humilhados, eles se isolam. Se isolam da comunidade. Se isolam da igreja local. E aí eu falei para esse pastor, ele é apóstolo também. Como faz? Depois você me... te explico. Se quiser, enfim. Eu falei para ele, uma igreja que uma cidade precisa, uma igreja moderna, é uma igreja, por exemplo, construída em cima das famílias atípicas. É a igreja do futuro. É a igreja do futuro, cara. É isso aí. Essa é uma comunidade não alcançada. Esse apóstolo ama ir para missões lá na África, em Bart. Eu falei, cara, essa é uma comunidade não alcançada aqui. Cria uma estrutura. Esses pais precisam ser ministrados. Sim. Estão Acolhidos, secos, estão desesperados, cara. Esses filhos criam aí que seja inclusão os típicos e não os atípicos. Que seja a inclusão para aqueles que não têm diagnósticos. Mas que imagina uma igreja com gigantesco, ao invés do logo, o nome da igreja, mas aquele, como é que chama aquele lacinho assim?
Sabe o lacinho que a galera usa aqui dos autistas, por exemplo? Que imagina uma igreja inteira, igreja e aquele lacinho dos autistas. Essa é uma igreja do futuro que ninguém vai conseguir olhar e desdenhar do trabalho dela, cara. Eu sei que muitas igrejas já fazem muitas coisas sociais, etc, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, vamos repensar o pensado. Vamos repensar. Em todos os níveis, né? A igreja do futuro não é só questão de tecnologia de botar LED nela. Tá louco, cara. Não é só fazer aplicativo. Tem coisas que são muito mais humanas e que ninguém tá fazendo, tá ligado? E é sensacional. Eu falei, cara, eu amaria na minha cidade ver uma igreja dessa. Eu apoiaria como um pastor pra sua igreja começar. Falar, não, é o seguinte, por 1 ano, 2 anos, a conta de luz é minha. A conta de água é minha. Cara, vai pra cima. Por quê? Eu querer começar isso, A máquina... Cara, agora ele tem a vivência da parada, tá ligado? Enfim, desculpa, falei muito. Não, mas é isso, cara. A gente junta 2 caras que gostam de falar, é isso aí mesmo. Mas pronto, a igreja do futuro, as pessoas não estão pensando. Primeiro que a igreja do futuro é uma igreja para velho. Essa parada de igreja de jovem já é tipo cometa, já explodiu e ninguém tá vendo. Então, assim, é isso aí, cara. Porque o brasileiro, alguns dizem que em 30 anos o Brasil vai envelhecer, porque a Europa demorou 100. Vai virar a pirâmide, não? Vai virar. Então, teu pai teve alguns filhos, seu avô teve mais do que o seu pai. E você teve menos, possivelmente. Então, tipo assim, e eu tive menos, todo mundo aqui nessa sala teve menos filhos do que os nossos pais. E daqui a pouco os nossos pais já estão ali na casa dos 70. Então, em 15 anos, nossa vida é radicalmente uma vida para velho. A nossa vida vai ser cuidar dos nossos pais, entendeu? E achar um ambiente espiritual para eles. Que não é o telão de LED, nem o som alto. Eu tava na igreja, eu vou parar, o Felipe já me falou pra eu parar. Mas já acabei. Mas eu tava num culto, cara, foi uma das experiências mais legais que eu tive na vida, eu acho. Que foi um culto lá na Europa, só para as pessoas mais velhas. Por quê? Porque o velho, quase todo velho, vai perdendo a audição. Tem uns irmãos que perdem mais cedo, né? Mas o velho vai ficando surdo mais cedo. E o que acontece? Quando os irmãos... Você tá rindo aí porque você tá lembrando de algum velho? A construção da sua frase tá muito boa. É que foi muito engraçado, né? E aí, o que acontece? Eu não sabia disso. Mas eles não conseguem ir no culto normal, que é tocado pelos jovens, porque todos os velhos usam um aparelho. E na hora que o som começa a tocar, dá interferência. Cara, tipo aquele filme lá, O Lugar Silencioso. É tipo isso. E aí começa... Aí o que aconteceu? Eles fizeram um culto pros velhos. Só que o velho da Europa é top, mano. O velho da Europa, de 90 anos, ele vai de skate. Tá ligado? É diferente do que o velho daqui. Eles são muito ativos, né? Aí começou a chegar aquele tanto de velho, mano. 80 anos, 85 anos, 90 anos. E eu assim, mano. E um velho dando carona pro outro. Eu falei, como que esse pessoal dirige? E aí eu fui e falei pra eles ainda. Aí eu peguei Moisés, eu falei, gente, Moisés foi chamado com 80 anos, então vambora, dá tempo ainda. Eu falei isso mesmo. E foi muito legal, mas o que eu achei mais legal foi pensar que isso vai acontecer em pouco tempo. E a gente tá nessa cena do teens, do kids, sempre vai ser, a igreja sempre vai ser para as crianças, mas em algum momento a gente vai ter que pensar que as estruturas que a gente construiu não estão adaptadas. Primeiro, não estão adaptadas. Não estão falando a linguagem. Segundo, são elefantes brancos. Fato. Entendeu? Então, é bem possível que imagina uma igreja toda, toda escura, e essas pessoas... elas não enxergam. Meu irmão, vai tropeçar um no... Elas não enxergam, elas não escutam. Entendeu? E elas não podem com um volume exacerbado como o jovem pode. Só que essa cena é uma cena que muito rápido a gente vai viver. Fato. Então, gastar milhões de reais para construir algo que já tá no passado. Já tá no passado. Já tá desatualizado. É bênção, responde ao agora, é evangelístico. Esses irmãos têm um talento evangelístico como ninguém, mas pode ser que já não comunica com o futuro. E aí é onde, por exemplo, a pessoa poderia buscar referência para pensar essa tempestade de ideias para uma igreja para seniors. Cara, eu, por exemplo, minha primeira referência não é nem igreja. Minha primeira referência é Senhor Brasil, TV Cultura. Isso aí. Era um programa que todo velho... Clube.
Quem vai no clube? Cara, Velho, mano. Quem faz hidroginástica? Sabe? Ou alguém que tá com alguma coisa de saúde. É sério. Os clubes que ainda existem, a gente ia no clube. É que agora tem muito condomínio, já tem piscina, não precisa mais do clube. Mas quem ainda frequenta o clube? Quem joga bote? Quem não... o mundo inteiro tá virando os olhos. Aonde que a galera tá mais investindo grana hoje? Grandes vezes, os caras, Shark Tank, onde que eles estão pondo dinheiro? Casa de acolhimento de velho. Total. Com cruzamento de dados, com bem-estar. Sim, cara. Porque os cruzeiros, pra essa galera... É pra quem que é cruzeiro? Roberto pro... Carlos. Quem que vai no cruzeiro do Roberto Carlos? Então, assim, e vai ser cruzeiro com a Zaf, com a Demar. Então, assim... e vai ser top, porque... Cara, pensa que bagulho louco. Tô te falando, cara. Louco. Tô te falando. O Ademar lá... Não, você imagina, sou grato. Velho. Coisa maravilhosa, mas assim, a gente grava um podcast só sobre a Igreja do Futuro, porque eu falo muito esse termo há muitos anos, a Igreja do Futuro, a Igreja do Futuro. As pessoas pensam que a gente está enlouquecendo, mas não é. É porque a Igreja brasileira é muito jovem. As pessoas não conseguem compreender que o movimento evangélico no Brasil... Primeiro, o Brasil é jovem. Sim. Segundo, a Igreja evangélica do Brasil é muito jovem. Nosso movimento... A maioria das denominações não tem 100 anos. Não. Está na segunda geração, talvez, de liderança. Não, só os muito conservadores, que mais de 100 anos, 150 anos, os mais dos mais. Mas isso é o que na história? Então, o que um jovem faz é o que a igreja brasileira faz. Se preocupa com hoje, gasta tudo que tem, copia, abre o Instagram, abre a hamburgueria, barbearia, é a mesma cena. Hamburgueria, barbearia, é tudo essa cena. Eu vou te agradecer aqui, porque você mereceu. Que foi se tivesse ia ser agora. Mas, mano, eu acho que ficou claro a intenção do nosso coração para todas as comunidades, as pequenas e as grandes, Deus é criativo. A gente falou de uma parábola que é do grão de mostarda. E Jesus falou, coisa linda, uma semente tão pequena pode abrigar. Sim. Não só dá fruto, mas abriga. Então, essa cena de que toda a comunidade local está inserida num lugar cultural que tem demandas locais e que é belo se for visto, né? Então, o que a gente está falando não é contra o modelo. A nossa preocupação é contra o tipo de gente que isso forma. Fato. Porque a estética forma, gente. Sim. Então, a pessoa que come na praça de alimentação e a pessoa que come no restaurante privado são pessoas diferentes. Então, por isso que o shopping distanciou a praça da alimentação do restaurante privado. Não é junto. Não tem o Outback, não é junto do McDonald's. São pessoas diferentes, pisos diferentes, lugar diferente, iluminação diferente. Então, se as pessoas são diferentes, a gente tem que pensar em quem a gente quer atingir, como a gente quer atingir e principalmente que tipo de pessoa a gente quer formar. Sem dúvida. Quais são as lembranças que a gente quer para os nossos filhos? Exato. Eles podendo ter liberdade de correr ou eles com medo de correr porque está escuro. Então são coisas que a gente precisa pensar. Fato. Mas Benção, a gente vai te agradecer e eu, meu amigo, trouxe um presente aqui pra você não ter noção. Que é isso, cara? Você achou que você não ia ganhar nada, né? Você vai ver agora. Quase caiu tudo aqui. Ó, como a gente gosta muito do café, tem um irmão aqui da comunidade, ele tem um projeto muito legal. Ele até, isso é meio, na minha época era pecado, mas agora é legal. Ele tira folhas da Bíblia e coloca aqui. Se eu fizesse isso, você sabe pra onde eu ia, né? Moleque, agora pode. É a Bíblia digital. Vai ser uma Café com Palavras. Eu falei com ele, falei, cara, faz isso com a gente, entre como parceiro e a gente pode presentear nossos convidados. A maioria dos nossos irmãos gostam de café. É um café muito legal. Pô, então, obrigado. Pega aí Deus o Café abençoe. com Palavra. Nossa, mas o cheiro aqui que eu peguei já veio. Não é qualquer coisa não. Absurdamente. Pra você tomar um café e nunca mais esquecer desse programa. Ah, não brinca. Não, isso aqui não é pra qualquer um, não. Que isso? Uma canequinha do Proposições. Abre aí pra você ver. Barulhinho unboxing. Não, essa aqui já é legal. Ela vem envolta aqui. Mas na essa embalagem. daí não é pra qualquer um, não. Ouça o barulho do plástico. É quase você escuta o cheiro. Sensacional. Isso aí não é pra qualquer um, não. Deus E pra abençoe. você ficar uniformizado. Que meu isso, amigo. cara? Aí eu não te dei antes, que você tava muito bonito com essa roupa aí. Pô, muito obrigado. E aí, enquanto você vai vendo aí, eu vou falando aqui pro pessoal. Gente, é o seguinte. Obrigado.
graças a Deus, muita gente está ajudando a gente. Então, o Vitor aqui, do Infinito Brindes, essas canecas, todo mundo que gosta de brinde. As camisetas do meu amigo vai aparecer para vocês, do Rafa. E o café que eu já te falei, dos nossos irmãos lá da comunidade. Mas é o seguinte, tudo isso são parceiros, cara. Você viu aqui, né? Todo mundo acha que você é podcast, pega o celular lá, acha que é. Não é, é mais complexo. E aí, conversando com os nossos irmãos, a gente começou, é bom até você saber disso. A gente começou um grupo de mantenedores. Você falou que paga a conta das igrejas? Paga aqui a conta do nosso. A gente começou, a gente falou demais, um grupo de mantenedores, está aparecendo para você aí um QR Code. O que a gente faz? Os mantenedores podem fazer perguntas, podem vir assistir, porque a gente tem as cadeiras, vão pôr sofá, podem conversar diretamente com a gente. E é um grupo que a gente começa a partir de R$30. Você quer ajudar tudo isso aqui a acontecer, os preletores e as pessoas que vêm conversar com a gente, perdão, é só você mandar. E aí eu tenho algumas perguntas aqui, vou fazer bem. Você vai assim, tá bom. Tipo sim ou não. Certo. Bate pronto aqui do nosso grupo dos mantenedores. Você pode entrar aí se você quiser. Vamos lá. Pastor, ó, você nem sabe o que você é. Irmão. A gente tá ao vivo? Não. Ah, que susto, cara. Não, você é louco. Você é louco. Vou ter que um tirar B.O. algumas coisas aqui. Pastor, como o senhor, o pastor e senhor, meu Deus, enxerga o papel da estética no fortalecimento da experiência espiritual? A gente falou um pouquinho disso. Um espaço bonito pode realmente aproximar as pessoas de Deus, ou isso é apenas um detalhe secundário? Aí eu acho que tem que entender que o que é bonito não quer dizer automaticamente que é caro ou que é chique. Igual eu falei, a minha experiência na infância eram casas simples, mas era casa. Muitas vezes é a verdade daquilo que você está vivendo. Então, eu acho que é fundamental, eu acho que faz toda a diferença, mas eu acho que faz mais diferença, às vezes, a verdade daquilo que você está vivendo. Então, uma casa com acolhimento, um espaço com acolhimento, do que uma experiência apoteótica fria. Tá. Outra aqui. Na sua opinião, como equilibrar a tradição com símbolos e elementos históricos e a modernidade nos templos de hoje? Com criatividade. Acho que é com criatividade. Acho que esse exercício do estudo de saber aquilo que é a nossa base, o nosso fundamento, você tratar com respeito essas coisas, mas com criatividade, com estilo, com leveza. Cara, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Show. Acho que uma coisa não compete com a outra. Show. Tem mais algumas perguntas, mas a gente faz um café com você e esses amigos aqui. Maravilha. Desse grupo pra gente continuar essa conversa. E para finalizar de fato, mano, a gente tem um único quadro aqui, que é muito legal. Ele se chama 2 Minutos para o Mundo. Porque um dia eu tava lá pensando e falou assim, agora eu vi que o Luciano Huck tem o 3 minutos para não sei o que lá. Eu acho que ele copiou aqui, mas depois eu converso com ele. Certeza. Alguém da Globo tá... Certeza, mano. Mas a gente tem o 2 minutos para o mundo, que é o quê? Essa ideia de que eu acredito que toda pessoa carrega uma mensagem. A gente prega a Bíblia inteira, mas alguma coisa impactou nossa vida e a gente vai falar de tudo e vai chegar lá, sempre vai chegar ali na mesma mensagem. E eu acho que se Deus me desse a oportunidade de falar para o mundo inteiro, Deus seria muito generoso, mas também não passaria de 2 minutos, porque no terceiro eu já ia estar falando alguma bobrinha já. Então assim, aí eu criei esse quadro assim, cara, se Deus te desse a oportunidade de entregar uma mensagem, todo mundo ia assistir ao vivo, assim, não ia ser nem depois. O mundo inteiro parou, quase 8 bilhões de pessoas, para assistir o que você poderia dizer, qual seria... Não, que pressão do caramba, cara, você tá maluco. E eu não combino antes, porque senão o cara pensa. Aí já é 2 minutos da mentira, não é, entendeu? Aí você olha para a câmera 18, aqui é aquela ali, e você entrega essa mensagem aí. Boa. Uma das primeiras histórias que a minha mãe me contou sobre Deus foi sobre Enoque. E eu lembro, eu tenho memórias completas da infância, inteiras, assim, desde muito pequeno. E eu lembro da primeira vez que eu vi a história de Enoque e sobre como, de ter um relato bíblico, ele caminhava com Deus, né? Sei que tem algumas, né, interpretações sobre isso, mas eu lembro do impacto que me causou imaginar alguém caminhando com Deus durante o seu dia. Me impactou saber que existe um Deus que tem prazer em caminhar ao lado de pessoas simples, humanas, quebradas. Num mundo tão corrido, me impacta a ideia
de você conseguir encontrar esse descanso em Deus. De você não ter que fazer eventos, trabalhos, apresentações. Você tem um Deus que ele vê prazer em desfrutar um tempo com você. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que para mim é irresistível. É um Deus que seguro bastante, que ao invés de te chamar às vezes para vir fazer o curso dele, ele vai dizer, vamos caminhar. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu vivo. Bênção, cara. Te agradeço muito por essa oportunidade, que a gente possa continuar essas reflexões, que isso alcance o coração dos nossos irmãos, que todos saibam que Deus é criativo. Quanto mais você anda com Deus, mais parecido com Ele você fica, né? Amém. E Deus não criou uma cidade, criou foi um jardim, então o trem é sem limite, não tem fronteira. Eu tava falando, né, na igreja, você sabe que uma das primeiras definições de diferenciação na Bíblia de jardim e cidade é o fato de ter fronteira? A cidade tem guardião, então o jardim é um ambiente livre. Então que você só possa ser livre, andando com Deus, você seja livre, explorando toda a sua criatividade no nome de Jesus. A gente vai ficando por aqui, se Deus quiser, segunda-feira que vem a gente se encontra aí. Sejamos uma benção, salva de palmas, Brasil! Caramba!